Líderes da União Europeia decidiram triplicar a verba para operações de busca e resgate de imigrantes no mar Mediterrâneo. Os líderes se reuniram hoje em caráter de emergência na Bélgica para discutir uma saída para a crise. O anúncio foi feito pela chanceler da Alemanha. Angela Merkel não especificou valores, mas disse que a quantia é parecida com a que era adotada pelo bloco europeu até o fim do ano passado. Os gastos com busca e resgate de imigrantes foram reduzidos neste ano. O primeiro-ministro britânico David Cameron prometeu ajudar com navios e helicópteros, mas quer garantias de que os imigrantes resgatados não cheguem ao país. A França ofereceu barcos e aviões, e os líderes da União Europeia decidiram procurar e destruir as embarcações usadas pelos traficantes de pessoas. O encontro desta terça-feira foi convocado pela Itália depois da morte de 800 migrantes em um único barco na costa da Líbia no último domingo. O governo italiano calcula que, se a situação não for controlada, 200 mil pessoas devem entrar ilegalmente no país pelo mar neste ano. Vamos conversar com Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Emir, boa noite. Essas medidas anunciadas hoje resolvem a migração no Mediterrâneo? Boa noite. Tanto não resolve que é repor os recursos que havia ano passado. A situação piorou, os recursos vão ser menores em relação ao tamanho dos desastres. O problema é que a Europa encara a questão como um problema de fortaleza, como ela se protege. Nas negociações, por exemplo, não participa nenhum país africano. O único interesse é que Marrocos, Tunísia, tentem impedir que os barcos saiam. A Líbia era um regime de contenção, agora ao contrário, não existe nem Estado com o qual negociar. Então é uma atitude simplesmente de impedir que aconteçam coisas da maneira que estão os naufrágios e se preparar mais para eventualmente procurar, pesquisar as vítimas do naufrágio. Então é repor as condições do ano passado, uma coisa absolutamente superficial. Pelo que a gente viu, os líderes europeus estão com dificuldade de chegar a um consenso sobre esse assunto. E por que isso acontece? É porque eles são desigualmente afetados. Os países do sul são aqueles em que chegam diretamente os barcos ou chegam as catástrofes nas suas costas, né? Aqueles mais ao norte têm mais distância relativa. Além do mais, tem a diferença de países em que tem forças de extrema-direita que estão capitalizando a questão dos imigrantes. Nesse caso, a França é um deles, a Inglaterra é outro, e não querem aparecer como incentivando, dedicando mais recursos, que não apareça como sendo dar assistência a quem corre esse risco. Mas, na verdade, hoje todos já são afetados. Até na Escandinávia já tem imigrantes, vem mais do leste europeu e tudo mais, tanto assim que na Escandinávia passou a ter forças de extrema-direita que não existiam. Então, há um certo consenso que é preciso atender, mas a sensibilidade maior são dos países do sul da Europa, que recebem mais diretamente nas suas costas, embora os que consigam entrar tentam chegar ao norte. Mas, na verdade, a decisão em relação a imigrantes é legalizar 5 mil e expulsar 150 mil que estão lá. Então, é uma medida absolutamente insensível do ponto de vista da situação dos imigrantes, que já estão, mais ainda em relação aos que estão na África. Emir Sader, obrigado, boa noite.